Quando você menos espera, está de volta, Andressa, com mais um livro. Mais um livro, né, Lu? O outro, Morri para Viver, chegou a vender 1 milhão de cópias. Nossa. E agora vem Os Desejos da Alma, que conta da minha vida depois da conversão. Esse aqui é o livro de agora, Desejos da Alma. Agora, o seu primeiro livro, que era... Morri para Viver. Morri para Viver, também foi depois de ter morrido para viver, né? Depois da sua conversão, depois daqueles problemas todos de prostituição, de saúde, de quase morte. E aí você escreveu aquele livro que vendeu 1 milhão de cópias. Isso, exatamente. Coisa. No Morri para Viver, eu falei de todo o meu passado, né? Da época da prostituição, de todos os erros que eu cometi no passado. Tá. Desde a minha infância, do abuso sexual da infância, o casamento que não deu certo, depois as cirurgias plásticas, tudo pela fama, os envolvimentos que eu tive voltado para relacionamentos, enfim, todo aquele mundo sujo, podre que eu vivi do passado, que você né? se meteu, certo? Exatamente. Então, fazendo aquele livro, alcançou pessoas que ainda estão na prostituição. Então, o objetivo foi ajudar essas pessoas, sabe, Lu? Porque eu vim do vício da cocaína, da prostituição, do masoquismo, de coisas que, para muitas pessoas, elas têm dificuldade até de falar sobre isso. Claro. Mas como eu não sou mais aquela Andressa, é como se falasse de outra pessoa. Só que depois da minha conversão, eu achei que eu não fosse mais errar. E eu errei. Tá, então, peraí. Então, aí você... Depois que você se converteu, e a gente acompanhou tudo aqui até no Super Pop, você quase morreu, você teve aquele problema de PPMA nas pernas. PMMA. E eu me lembro que na época você falou que até você preferia morrer do que ficar, era gorda ou feia, não me lembro exatamente o que você falou na época. E aí você se converteu. Isso. E aí você, naquele ponto que a gente tinha entendido, que eu digo até como telespectador e que acompanha a sua história... Você, dali para frente, era uma outra pessoa. Isso. E começou a viver um novo caminho. Isso. Um caminho de fé, um caminho que eu me lembro que seu filho estava super feliz, vocês estavam, todo mundo, numa nova trajetória, reatou com o ex-marido, mas aí não deu certo, que também pode não dar certo. Mas eu acreditei que você estava sumido esses 2 anos e você estava nesse mundo da luta e acertos e erros. Tudo bem, mas você está me dizendo que mesmo depois de ter rompido esse ciclo estranho, de ter se convertido e realmente ter começado de novo, aconteceram outras coisas que te fizeram a repensar a história toda de novo? Na verdade, Os Desejos da Alma fala do nosso coração enganoso, o quanto os nossos sentimentos nos atrapalham. Às vezes você é movida por um sentimento e esse sentimento vai te fazer tomar decisões erradas. Ah, é? Né? Então, exatamente o que fala sobre isso, Desejos da Alma. Se tu usar a tua razão, tu vai pensar nas consequências daquilo. Certo. Mas se tu usar a emoção e tu não pensar nas consequências, tu vai tomar decisões erradas. E foram algumas decisões erradas nesse caminhar da fé que eu tomei e que eu me arrependo por isso, porque isso me prejudicou espiritualmente falando. Isso me prejudicou na minha fé. Porque para quem já é convertido, você está seguindo um caminho, você abre mão de algumas coisas e as coisas estão dando certo. Só que no meio do caminho você tropeça. Por quê? Quando eu morri em 2014, eu conheci o Senhor Jesus, eu fui para a igreja, ali eu era um bebê. Um bebê, quando começa a gatinhar, ele começa a tentar se firmar e para caminhar ele cai. Normal. Então, eu vejo que nesse caminhar da fé, quando a gente é cristão, é tudo novo. Porque muda tudo, muda os teus pensamentos, muda o teu comportamento, né? Então, eu acabei tomando algumas decisões, talvez por uma maturidade espiritual, que o meu erro começou na escolha errada da vida sentimental, né? A escolha errada de me relacionar com uma pessoa que não tinha a mesma fé que eu. Seu ex-marido. Isso. Então, no livro eu explico por que eu me divorciei, tudo. Né? Ali eu falo o quanto isso pode ser prejudicial. Mas naquela época você se baseou na Bíblia, que na Bíblia diz que você tem que casar e ficar. Isso. Porque assim, a Bíblia tem muitas orientações. Nós somos livres para escolher sim ou não. Mas Deus nos orienta um caminho que as coisas dão certo. Uhum. Só que se a gente decide fazer a nossa vontade, dá errado.
E foi consequência disso. Eu decidi fazer errado. Foi os desejos da minha alma. A minha alma ansiava por algo que eu poderia palpar. Tipo, eu vou lá e pego com as minhas mãos, em vez de confiar em Deus. Na Bíblia fala que bênção antecipada se torna maldição. Nossa, mas você, inclusive, quando você voltou com ele estava com uma outra pessoa, não estava com uma outra mulher? No livro eu falo sobre tudo isso. Então, assim, o erro foi meu, Lu. Eu sou Você a pecou? responsável. Eu pequei, eu errei, eu me arrependo. E agora eu fiz o livro justamente para falar para as pessoas olharem e dizer assim, olha, não vai por aí, não faz isso.